A briga do Dinho com o Valber, que não era pra ser com o Valber. Valber entrou de gaiato, se quiser eu conto a história. Walter Mancini contou detalhes daquela famosa confusão entre Dinho e Valber, entre Grêmio e Palmeiras em 1995. A briga do Dinho com o Valber, que não era pra ser com o Valber. Valber entrou de gaiato, se quiser eu conto a história. Então, mas enfim. Vamos lá, vamos começar essa... Aí tem o segundo jogo em São Paulo. E o juiz, da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. E o juiz nos deixa com 8 jogadores no primeiro tempo. Ele saiu expulsando lá e tal, nós ficamos com 8, o Palmeiras ficou com 10, a gente ganhava o jogo por 2-1. Aí o Palmeiras empata ainda no primeiro tempo. E a gente segura o 2-2 até o final do jogo. Foi um empate heróico e a gente passa, porque naquela época na Copa do Brasil tinha o gol feito fora de casa. O peso era maior. A gente passa e elimina. Neste jogo tem uma confusão entre o Dinho e o Antônio Carlos. Zago. Antônio Carlos Zago. O Antônio Carlos era a base do São Paulo, vai pro Zaragoza, volta pro Palmeiras. Naquela manobra que todo mundo conhece. O Dinho surge no Sport, vai pro La Corunha, volta pro São Paulo. Vai morar no apartamento do Antônio Carlos quando o Antônio Carlos vai pra Espanha. Quando o Antônio Carlos retorna pro Palmeiras, pede o apartamento, meio que tira o Dinho do apartamento. O apartamento é meu, você vai ter que sair. E o Dinho não gosta disso e eles se desentendem. Aí vem o jogo. Ah, você me tirou da... Vou te pegar. O Dinho fala pro Antônio Carlos, vou te pegar em Porto Alegre. Que teriam mais jogos ao longo do ano. Aí, na Libertadores, passa Grêmio, Palmeiras e nessa chave passa um terceiro melhor, que era o Emelec, que passa a ser o nosso adversário lá na semifinal. Aí a gente, por regulamento, tem que enfrentar o time do mesmo país. Palmeiras e Grêmio de novo. Primeiro jogo em Porto Alegre, 5-0 pro Grêmio. Este jogo estava marcado, entre aspas, pro Dinho pegar o Antônio Carlos. E a gente fala isso, o povo de hoje, essa nova geração, deve pensar, mas como que é isso? O cara marcou encontro, duelo e tudo mais. Lá fora. Naquela época não tinha VAR. Naquela época, os bandeiras não enxergavam tão distante, porque tinha uma pancadaria a hora que saía escanteio. Não tinha tática, né? A iluminação não era muito boa. A hora que você queria pegar alguém, você pedia pra alguém encostar no jogador, ele ficava preocupado com esse jogador, você vinha e era som, era pé do ouvido. Era futebol true, como diz era cotovelada, era tudo. Eu me lembro de um jogo, Guarani e Novo Horizontino em Campinas, que a bola saiu do escanteio e eu só escutei, ai! Na hora que eu olhei, tinha um cara caído com o rosto sangrando. Isso acontecia. Então você ia pra área, você tinha que ficar esperto com quem você discutiu. Voltando ao assunto. Vai o Dinho pra cima do Dinho quer pegar. Há uma confusão entre Rivarola e Rivaldo. O Rivaldo chegou de carrinho e pegou as travas da chuteira nas costas do Rivarola. E ali já teve um primeiro tumulto. Fervura. Quando sai o lance do primeiro gol, o Dinho queria ir pra área pra pegar o Antônio Carlos. Só que o Dinho era o jogador de contenção e ele tava marcando o Valber. E eles começam a discutir ali. Logo em seguida, sai uma jogada e o Dinho, bravo, nervoso com o Valber, dá uma entrada, tudo, e os dois são expulsos. Enfim, a história é essa, mas a briga... Não era pro Valber. Não era pro Valber. O pacote era pro Antônio Carlos. Acabou ganhando. E sem dúvida, Grêmio e Palmeiras fizeram um dos maiores clássicos dos anos 90 no futebol brasileiro. Ou talvez no futebol mundial. Grêmio e Palmeiras fizeram uma magia que com cada confronto era muita rivalidade. Os dois times eram um baita time, apesar do Palmeiras ser muito mais investimento do que o Grêmio. O Grêmio, formado ali por Filipão, em 30 dias estava jogando um futebol redondinho e tinha muita qualidade aquele time do Grêmio. Não era só garra, a gente fala que era muita garra, mas tinha muita qualidade. E dá sempre uma saudade daquele tempo onde o Grêmio era muito aguerrido e jogava muita bola.